Livre para todos os públicos. Olá pessoal, terça-feira, 9 de julho, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com a análise das notícias do dia e atualizações da política no país. Aqui no estado de São Paulo é feriado hoje, a chamada Revolução Constitucionalista. Mas em Brasília o dia será agitado. Reforma da Previdência começa a ser discutida hoje no plenário da Câmara. O governo quer concluir até sexta-feira a votação, já que o recesso começa no meio da semana que vem. Para analisarmos a conjuntura política, estamos com o professor da PUC, doutor em psicologia, Luiz Augusto de Paula Souza. Seja muito bem-vindo, Tuto. Muito Obrigado, bom te receber Thalita. aqui. Prazer estar aqui, prazer estar na TVT outra vez, falando com todo mundo. Prazer é sempre nosso. Quem vai se juntar a esse papo é a jornalista Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, que já está chegando. Então, daqui a pouco ela está aqui com a gente no estúdio. Não esquece que a gente está ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá, Rede TVT, participe com a gente, mande perguntas, comentários, dê like no vídeo e compartilhe, é claro. Você também pode mandar mensagens para a gente no WhatsApp, o número está aí na tela, é o 11 99798 4042 e acesse também o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode fazer uma assinatura e ajudar a TVT a continuar crescendo, informando e chegando a mais gente. É muito importante nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Bom, vamos para as notícias do dia? Olha só, a Corte Americana determinou que os Estados Unidos devem banir o uso de um agrotóxico que comprovadamente está relacionado à má formação no cérebro de bebês. E adivinha só, esse mesmo agrotóxico é um dos mais vendidos no Brasil. O clorpirifos é um inseticida usado na produção agrícola brasileira desde a década de 1980. E só lembrando, desde o início do ano, o Ministério da Agricultura já liberou 239 novos agrotóxicos. E o governo Bolsonaro anunciou hoje a exoneração de ministros que têm mandatos de deputados para garantir votos em favor da reforma da Previdência. Os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo e Tereza Cristina, da Agricultura, deixam as pastas até o término da votação, quando serão reconduzidos aos cargos. Vaza Jato. O procurador Deltan Dallagnol comunicou oficialmente que não vai à Câmara dos Deputados falar sobre o vazamento de conversas entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. Ele recusou o convite sob a alegação de que atua na esfera técnica submetida ao judiciário. Dallagnol ainda não respondeu se vai ou não falar ao Senado. Bom, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, traz hoje uma informação de que o Tribunal de Contas da União acredita que não existe nenhuma investigação formal contra o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil. O TCU deu 24 horas para que Paulo Guedes, ministro da Economia, responda se o COAF investigou as movimentações financeiras do jornalista por solicitação da Polícia Federal. Para analisar essas notícias do dia, a gente conversa agora com o Fernando Brito, jornalista do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, boa tarde para vocês, bom feriado para todos os paulistanos e paulistas. E vamos ver se a gente consegue destrinchar isso, porque as novelas no Brasil há muito tempo não são aquelas de enredo simples, tem tramas. Né? Você mesmo deu agora a notícia de que nós estamos possivelmente diante de dois fake facts, porque tem o fake news e o fake fact, que é o acontecimento falso. Um deles, essa suposta investigação anunciada pelo jornal, pelo site que vem a ser o porta-voz extraoficial do ministro Sérgio Moro, dizendo que haveria um pedido da Polícia Federal para o COAF investigar o jornalista Glenn Greenwald. E a segunda, essa despropositada negativa do procurador Deltan Dallagnol de se escapar de um convite para esclarecer na Câmara tudo aquilo que tem sido atribuído a ele nos diálogos revelados pelo Intercept, pela Folha e pela Veja.
que funciona um pouco como uma confissão de culpa, né? E uma confissão também da veracidade dos diálogos. E algo do qual ele não vai poder fugir, porque amanhã se faz uma convocação, na convocação não há opção de não comparecer, a solução para ele será pedir um esdrúxulo habeas corpus no Supremo para não ser obrigado a falar, e é estranhíssimo, né? Um procurador de justiça sendo interrogado, dizendo não vou falar nada porque sei que tudo que disser poderá ser usado contra mim. Então, é um pouco insólito o que está acontecendo entre nós, não é? Pois é, e por outro lado, o Glenn Greenwald participa agora quinta-feira de sabatina no Senado, então ele vai responder aos questionamentos de senadores. Então, são os dois lados dessa história e um está claramente fugindo desse questionamento. Olha, no xadrez e na política, existe uma coisa que é muito importante, que se chama jogar com as brancas. É quem tem iniciativa dos fatos. Desde que há um exato um mês atrás, surgiu esse caso do Intercept, é o Intercept e Greenwald que tem o jogo com as brancas. São eles que movem as peças. O procurador Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, eles têm uma postura agora sim apenas reativa. E o pior, eles não sabem sequer quais são os movimentos que podem aparecer nesse tabuleiro e não tem maneira de se preservarem. Eu costumo dizer o seguinte, tem um ditado antigo, quem parte, reparte, e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. O Intercept partilhou com os jornais, com a Veja, pelo menos, e com a Folha, e também com o Reinaldo Azevedo, uma parte do material que ele dispõe, mas não todo. É de supor, então, que essa parte que ele não dividiu ainda com os grandes órgãos de comunicação, que deram a ele, inclusive, a legitimidade, a veracidade de que ele precisa para se impor num cenário onde a realidade é de negativa, ele tem alguns trunfos certamente guardados. Quais são exatamente, só ele sabe. Eu cá, com os meus botões, arrisco pensar em 3 coisas. A primeira, eventuais diálogos dele com os desembargadores do TRF4, que configuraria uma intervenção do juiz de primeira instância na decisão do Tribunal Revisor. A segunda, eventuais gravações ou transcrições de diálogos havidos no dia em que houve a ameaça, porque tem que se chamar assim, ameaça de libertar o Lula com o despacho do desembargador Favretto, que todo mundo sabe que houve uma intensa troca de comunicação entre o Moro, entre o delegado da Polícia Federal, entre o plantonista da Polícia Federal e entre o desembargador presidente do TRF4, que veio a resultar daquele solta, prende, prende, solta, solta, prende, e afinal de contas não se consumou a libertação do Lula. E a terceira situação, que eu acho que será explosiva também, se for um desses filés guardados pelo Intercept, é o julgamento da manutenção da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, onde qualquer tipo de atividade, comentários, torcidas e observações feitas pelo grupo de procuradores com o juiz Sérgio Moro, enquanto o tribunal se pronunciava naquela decisão dividida de 6-5, também será extremamente comprometedor. E, claro, isso no conteúdo. Na forma, é aquilo que faz tremer as estruturas de Curitiba, que é a possibilidade de haver material em áudio. A gente está muito na expectativa por isso. Fernando, agradeço a sua participação e sua análise aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Eu é que fico grato invejando o feriado de vocês, porque blogueiro, vocês sabem, não tem feriado, folga, sábado, domingo, né? É uma escravidão moderna muito prazerosa pelo fato da gente poder ajudar a informar. Que bom. Um abraço. Até mais, Fernando. Tchau, tchau. Bom trabalho. Bom, a Laura já chegou. Que prazer tê-los aqui, os dois, a Laura e o Tuto. Prazer é nosso. Prazer é nosso, prazer estar com a Laura aqui. Prazer estar com o Tuto. Que bacana. Olha só, vamos aproveitar esse feriado, que tem muita gente acompanhando de casa, para fazer uma análise da conjuntura política atual. E daí eu quero começar a conversa pedindo a opinião de vocês sobre essa sequência de fatos. Olha só, em 3 dias o presidente Jair Bolsonaro defendeu a prática do trabalho infantil, comparou o Brasil a uma virgem que atrai tarados e tratou o grande João Gilberto, que morreu neste sábado, apenas como uma pessoa conhecida.
E a isso se soma um dado do Datafolha. A ideia de que Bolsonaro atua de fato em todas as situações como um presidente da República caiu 5 pontos percentuais, foi para 22%. E 25% enxergam total inadequação para o cargo. Fazemos parte desses 25%, é isso? Como vocês enxergam o preparo de Jair Bolsonaro para presidente da República? Ele já declarou, né, que ele não tem condições de ser presidente da República, que ele não sabe porque Deus o colocou ali, né? Pelo menos nisso ele tem razão, né? Em alguma coisa ele acertou. Não tem a menor condição de ser presidente. Coitado de Deus, o que Deus tem a ver com isso? Eu não acho que ele acertou, não. Bolsonaro acertou, não Deus. Bolsonaro acertou de que ele não tinha competência. Mas ele fica jogando a culpa em Deus, coitado. Pois é. Certo. Mas, de todo modo, quer dizer, a única coisa que me parece que ele teve algum bom senso foi reconhecer que ele não está preparado para ser presidente da República. Aliás, sequer ele estava preparado para ser deputado, né? Sim, vamos combinar, 28 anos, um mísero projeto apresentado, salvo engano, e sem nenhuma relevância, e sempre a figura que defendeu os retrocessos, ou que defendeu pautas que, até progressistas em alguns casos, mas sempre de maneira oportunista, né? E pregando isso, pregando as milícias, pregando a morte, pregando a tortura. O que esperar? Né? Da onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo. Não dá para esperar nada do Bolsonaro, dele não virá nada, a não ser, como ele próprio disse, destruição. Sim. Né? E retrocesso. Sim. Ao mesmo tempo, o Datafolha mostrou que ele mantém essa base dos 30%, que isso não muda. Em todas as pesquisas tem esses 30% tem se mantido. De abril para cá, né? E essa base não vai mudar de opinião. Inclusive, a gente tem discutido isso aqui no programa e é complicado. Não tem como furar essa bolha? Bom, eu particularmente acho que o Brasil tem uma direita furiosa mesmo. Não adianta a gente pegar e falar, olha, é gente com a qual vai dar para dialogar e que nós vamos poder convencer de outra. É gente que acha que índio tem que morrer, é gente que acha que preto tem que estar na senzala, é gente que acha que... Pede intervenção militar. Pede intervenção militar, é a favor da tortura, é a favor do assassinato em massa de... Enfim, é gente... Eu não acho que seja uma surpresa. A gente ter 30% de pessoas isso mostra a tradição escravocrata que nós temos, né? Quer dizer, nos Estados Unidos também, quer dizer, você tem pessoas da melhor qualidade no movimento negro, os panteras negras, você tem uma intelectualidade libertária nos Estados Unidos. O feminismo americano é o feminismo mais avançado do mundo e tal. E, ao mesmo tempo, você tem aquela gente que acha que enfim, isso é o quê? É o legado da escravidão, é o legado do racismo, é o legado de uma sociedade que roubou um monte de território, né, dos mexicanos, gente que tem ódio dos mexicanos. Então, eu não acho que seja surpreendente, não. Eu acho que o Bolsonaro é minoritário, isso eu acho importante. Ele hoje, o que eu acho que é importante é o seguinte, está ficando claro que ele não é a maioria, está caindo a ficha para um monte de gente. Ou seja, o Brasil está voltando a ser um lugar normal, né, que tem uma direita que é minoritária, uma direita fascista que é minoritária, tem uma outra direita com a qual dá para conversar. Pô, sim, a gente pode conversar com a direita. A gente não conversou tanto com a CM, a gente não conversou tanto com o Maluf, até o Maluf a gente fala. Sim, com o Fernando Henrique, com o Serra, com... essa direita aristocrática, o príncipe, né, que é o Fernando Henrique. Agora, tá ficando claro que o Bolsonaro é minoritário. Eu acho que estamos indo bem, estão caindo as máscaras. E eu acho que o fato de a imprensa, a grande imprensa, tá nesse movimento, assim, tá uma loucura, né? Vamos combinar, tá muito engraçado. Ver todo mundo na expectativa do que a Veja vai publicar, sim, todo mundo na expectativa. Sim. Agora uma expectativa a favor do nosso lado. Não é que eles melhoraram, é que o Bolsonaro é ruim até para eles, né? Quer dizer, o Bolsonaro é assustador até para eles. Então,
E eles ficam, né, essa direita, digamos, a direita liberal, Sim. ela tem que ser ambígua nesse momento, porque ela topa e apoia a pauta econômica, né? Então, ela fecha com a pauta econômica lá com a extrema-direita representada pelo governo Bolsonaro. Sim. A direita liberal tem uma boa representação no legislativo, né? Maia, etc., DEM, PMDB, PSDB e tal. Mas eles fecham, eles querem as reformas neoliberais, né? Eles trouxeram o neoliberalismo para o debate político no Brasil nos anos 80, a partir dos anos 80 e nos governos do Fernando Henrique, isso... Né? Então eles fecham lá. Então eles batem e não querem serem identificados com o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo eles não podem se dissociar integralmente. Então eles ficam nessa ambiguidade. Mas sabe né? que eu vi uma notícia hoje que, porque a gente fala desses 30%, mas tem ali os 70% em que a esquerda está ali e essa direita que aceita conversar. E daí a notícia era de que a frente parlamentar do agronegócio está se unindo com os ambientalistas. Então a gente vê essa união por conta de quê? Contra o ministro do Meio Ambiente, Exatamente. que tem Ricardo falado Salles. sobre a questão do desmatamento e pode prejudicar, de um lado, o acordo União Europeia e Mercosul, que a frente tem grandes interesses, e por outro lado, tem sido péssima para os ambientalistas. Então tem essa junção pedindo a cabeça do ministro do Meio Ambiente. E é muito interessante essa união que está acontecendo de polos opostos por conta de um governo que parece não representar ninguém, ou uma minoria que dos 30%. Eu acho que essa união, é claro que é oportunista até onde pode. É pontual, né? Ninguém acredita no desejo ambientalista, de preservação. Sim. Eles querem, a pauta do agronegócio é transformar o Brasil num grande deserto verde, que é o deserto da soja, né? Quer dizer, daquelas plantações horrorosas que não... Eu já fui em plantação de soja no Mato Grosso. É um negócio, gente, você não vê um bicho. Não é que você não vê uma cobra. Você não vê um animal, a não ser o animal homem. Você não vê uma taturana, você não vê uma cobra, você não vê... Acontece que não pega bem, né? Quer dizer, a Europa pode simplesmente acabar com todos os contratos de importação de produtos do agronegócio brasileiro. Isso é um desastre. Isso é uma tragédia para os próprios produtores, que não hesitam em passar fogo em índio, que não hesitam em derrubar tudo. Desmatar. Enfim, não hesitam em fazer essa loucura. Em usar doses cavalares de agrotóxico. Não hesitam em nada disso. Mas acontece que não pode ser. É aquela coisa. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro é pornográfico, entendeu? Quer dizer, você pode gostar de um... Né? Você pega aquela coisa, uma cena de amor bonita e tal, não sei o quê. Agora, quando entra aquela pancadaria da pornografia, você fala, não, desculpa, não é minha praia, entendeu? É. Então, o Bolsonaro, ele é obsceno. Ele chegou ao ponto da obscenidade pura, porque como é que pode uma pessoa falar isso que você falou? O Brasil é como uma virgem que todo tarado quer. Cobiçada pelos tarados de fora. E é muito feio falar um negócio desse, né? E falar um negócio desse logo depois que o Papa tomou posições... Sim, verdade. Você está falando diretamente com uma espécie de uma reserva moral da civilização ocidental e tal. Quer dizer, então as pessoas, mesmo as pessoas que querem passar fogo em índio, falam, tudo bem, mas isso não se fala, entendeu? Mas isso não posso... E esse Ricardo Salles aí, que é o ministro do Meio Ambiente, é outra aberração, né? Então, eu acho que nós estamos nesse problema. Quer dizer, o Bolsonaro virou aquele cara que ele fala coisas tão grosseiras, coisas tão feias, que mesmo aqueles que seriam amigos dele... Tem vergonha. Tem vergonha, isso, né? Quer dizer... Vergonha alheia, né? Vergonha. E sabe o que eu acho? Tem uma coisa, Thalita, que é o seguinte, está muito claro no Brasil, e não é só no Brasil, não, mas a teoria política já de bastante tempo fala dos 3 terços, né? De você ter aqui o campo progressista, a esquerda, o campo da direita, e esse campo que oscila, que está no meio, na sociedade e nos grupos políticos, que seria o centro, no campo da política institucional, mas também a população menos engajada e menos informada, digamos, no debate político da sociedade. Isso está muito claro e que no Brasil, então, está muito demarcado. O problema hoje é que, se em algum momento, né, se durante
4 eleições, o campo da esquerda, o campo progressista, democrático, fez hegemonia com esse segundo terço, esse terço do meio, né? Aí 70%, 80%, 85% de aprovação dos seus governos. Sim. E mesmo o campo da direita, lá, Fernando Henrique, antes dele, os outros governos pós-ditadura, né? Sarney, Collor, Itamar, enfim, eles fizeram uma certa hegemonia durante um tempo, né? Então, esse pêndulo do meio aqui, né, desse centro mal informado, pouco engajado, menos interessado no campo político e que vai de acordo com seus interesses mais imediatos e com seu bolso e com as questões morais hoje. Agora, o que acontece nesse momento no Brasil, e por isso que também é duro da gente olhar, porque as coisas ficam muito pouco indefinidas, é que nenhum desses setores, nem a direita liberal, nem a extrema-direita proto-fascista ou fascista mesmo, e desclassificada, representada pelo governo Bolsonaro e seus ministros, que faltam adjetivos para qualificar o que é isso, e nem a esquerda conseguem produzir hegemonia na sociedade. Sim. Então, você vai ter por um tempo, né, e um tempo mais longo, essa polarização e, portanto, uma dificuldade de constituir maiorias e consensos sociais mais amplos, tudo indica. É bom a gente já ir pondo a barba de molho, porque você não faz as barbas de molho, porque você não faz uma destruição moral, uma destruição de direito social, uma destruição econômica, uma destruição política, uma destruição institucional, uma destruição da estrutura produtiva da economia brasileira, que o que a Lava Jato fez, por exemplo, né? Você não faz isso nem impunemente e nem recupera isso rapidamente. Nós vamos passar um período grande para recuperar a possibilidade de um debate político qualificado e para poder retomar condições mínimas para a economia e para os direitos sociais. Sim, 20 anos colocaram no estúdio ontem. Não, mas eu não concordo. Peraí, deixa eu fazer um intervalo rapidinho que a gente já volta para esse papo. Você que curte a TVT, contribua com o nosso financiamento coletivo e ajude a manter e fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. A gente vai para um rápido intervalo, fica aí que o Bom para Todos volta daqui a pouco. Até já. Eu tô revoltada. A gente ainda está na web. Você não concorda que vai demorar 20 anos ou você não concorda que não tem hegemonia? Não, eu concordo que não tem hegemonia, mas eu não acho que vai demorar esse tempo todo. Porque também não acho. 20 anos muito. Não, mas é que eu acho que nós vamos atravessar esse governo. Mas peraí, não fala para deixar para o próximo bloco. As pessoas estão acompanhando pelo YouTube. Olha só, Artemise Rocha falou, comentem sobre a Previdência. A gente vai falar sobre a Previdência. Os direitos das mulheres e pessoas com deficiência, esquerda parada. O que se está fazendo, dia 12 vamos tomar o que é nosso, vamos falar um pouco sobre tudo isso, sim. Espere aí, Artemise. Antônia Santos, parabéns para o Fernando Brito, gostou do comentário. A Maria Luísa Porto também falou, Fernando Brito, como sempre, ótimo. Rodrigo, boa tarde. Charles Miranda, quem vai pagar o custo da Lava Jato se todo o processo for jogado no lixo por culpa do Moro? Podemos conversar sobre isso também. A Letícia Salorenzo, oi Letícia, você está acompanhando a gente, que bom. Ela falou, o Bolsonaro nunca esteve preparado para existir, vamos combinar. Rafael Roquim falou, saudade do Havana Connection, Laura. Nós também. Veneranda Ferreira da Silva falou, boa tarde, TVT. Temos um presidente que não pensa o que diz e não tem uma linguagem própria adequada ao cargo de presidente. Coisa nunca vista na história desse país. Pois é. A gente vai repercutir sobre tudo isso aqui no estúdio, tá bom? Deixa eu ver. Quem mais? Pessoal, se você está assistindo pelo YouTube, é claro que você está assistindo pelo YouTube, enfim, dá like no vídeo, pode compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso. Cada vez que você dá like, o próprio YouTube vai jogando para mais pessoas, vai colocando a gente na frente. Então, assim, dá like lá que é importante para o Bom para Todos. Bom, daqui a pouco a gente volta então aqui no estúdio com todas essas discussões. Eu vou abrir já e partir para a Laura não concordar com o último posicionamento. Não. Então tá bom. Essa história dos 20 anos foi interessante, porque ele falou 20 anos, mas pode diminuir caso o campo... Bom para todos, ao vivo de volta. A gente vai voltar para a nossa conversa aqui no estúdio. Estamos com o Tuto e a Laura Capriglione. Vamos lá, Laura. No último bloco, então, Tuto fez uma fala, você ali discordou. Do que você discordou exatamente? Não, é que eu acho que os analistas políticos
Não é o Tuto, porque o Tuto é um homem de guerra. Mas os analistas políticos... Diga. Eu acho que nós temos um viés muito grande na análise, que é a seguinte: os analistas políticos ficam sentados em suas casas, com os carpetes. A rua está desesperada, entendeu? Quer dizer, o problema todo... Nós ainda não vimos uma explosão, mas, quem anda na rua, quem anda no centro de São Paulo, que é incrível a quantidade de moradores, e as estatísticas mostram uma explosão da população morando na rua. Sim. Que é o fim da linha, que é quando você já perdeu tudo, você vai para a rua. Nós tivemos um aumento nos últimos 6 meses de 63% na população de rua da cidade de São Paulo. E se você anda por ali, quer dizer, pelo centro, você vê assim, são famílias inteiras, é com criança, é com móvel, a gente que acabou de ser despejado. Então, eu acho que todo esse processo social, aí as pessoas falam assim, cadê o posicionamento das forças políticas progressistas? É o seguinte, como sempre, o negócio a pressão vem por baixo. A pressão vai vir por baixo a hora que começar a ter quebra-quebra, a hora que tiver saque. E a gente vai chegar nesse momento de colapso econômico-social. Mas, gente, nós já vimos isso. Eu acho que nós vimos, quando, eu sempre me lembro, o Lula não chegou ao poder porque o PT tinha uma ideologia maravilhosa e estava tudo certo e tudo. Tinha também. Mas o que estava acontecendo é o seguinte... A própria burguesia, o Fernando Henrique, o PSDB e os tucanos já não seguravam mais nada. Era saque toda hora, era greve de policial militar, era greve da polícia civil. Era apagão, problema da infraestrutura, então, crise econômica, desvalorização no câmbio. Desemprego brutal, enfim, estava tudo parado. E nós estamos indo, o Bolsonaro, você vê... O Paulo Guedes é um cara, um ministro da Economia, super poderoso. Sim. Ele só fala uma coisa, reforma da Previdência. Ele só fala isso. Para criar um emprego, ele não fala como é que vai criar. Para pegar e fazer uma frente de trabalho, ele não fala sobre isso. Nada. Fala em apagão na Câmara depois de passar essa reforma, porque não tem o que se discutir. Gente, e nós sabemos que a reforma da Previdência não vai melhorar isso aí. Sim. Eles já falaram que a reforma trabalhista ia abrir milhares e milhões de vagas de emprego. Não abriu. A reforma da Previdência não vai abrir. E se fosse abrir, a gente sabe que até nas expectativas dos economistas, vai ser num longo prazo. Sim. Aí sim de 20 anos. Então, a tendência é as pessoas embarcarem, infelizmente, no desespero de uma recessão brutal. Todo dia, os analistas econômicos da Globo fazem aquela cara de luto para dizer, gente, baixou mais um pontinho a expectativa de crescimento da economia desse ano. Baixou mais um pouquinho. Eu fico louca, esses caras pediram o golpe, esses caras bancaram o Bolsonaro. Aí você fala assim, não bancaram o Bolsonaro, eles sempre foram diferentes. Não foram, porque quando o Bolsonaro pegou, Bolsonaro estava andando para cima e para baixo com aquele saquinho lá dele, da colostomia, não vou tirar sarro sobre isso, mas ele estava andando para cima e para baixo, dando entrevista exclusiva para Record e tal. A Globo fazia os debates, e o que ela fazia? Estava programado o debate e o Bolsonaro falava, não vou. E ela cancelava o debate. Sim. Então o Haddad nunca pôde ir lá explicar como é que ele faria as coisas. Porque em outros tempos, o que eles faziam? Você não pode, você está dizendo que não pode? Nós estamos vendo que você está dando entrevista, então vai ficar vazia a sua cadeira. Se quiser, vem, se não quiser, não vem. Ou seja, eles apoiaram na prática, não só a Globo, como toda a mídia. Agora fica todo mundo fazendo arzinho de consternação, então... Eu acho que, infelizmente... De maneira hipócrita, porque continua apoiando, né? Continua apoiando. É só ver o tamanho da vaia que o Bolsonaro e o Moro receberam no Maracanã e que a Globo escondeu, cara. Que é isso? Então, nas redes, nós estamos falando de uma situação que é a seguinte. O PT, eu acho, você quer saber, eu sou bastante crítica ao PT em relação ao período que antecedeu o impeachment e tal. Agora, eu acho que o PT está correto, as pessoas têm que pegar e experimentar isso. A hora que pegarem, porque ele não está com o poder de mando, ele não pode chegar e falar, olha, vamos criar isso. Mas vamos pegar o povo, tem que experimentar essa situação na prática. É como disse o Mano Brown, se não aprender
pela informação, vai aprender pela dor. O povo está aprendendo pela dor, infelizmente. Eu também acho. Infelizmente. Mas está aprendendo. Eu acho que não só está aprendendo. Na periferia já virou o jogo. Eu acho que vai virar, e esse jogo vai virar muito rapidamente. Agora, o problema, o que demora, e eu não sei se são 20 anos, Sim. acho que menos tempo, mas o que demora é que ainda que você tenha uma guerra civil no país, e, portanto, uma concertação à esquerda e ao centro... Um governo de reconstrução nacional. Um governo de reconstrução, você teve um tal grau de destruição institucional, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a PEC 95, Isso. etc., que mesmo que se revogue essas coisas, até a gente poder retomar essa condição de normalidade econômica, social, de convívio entre diferentes. Eu não estou falando entre extremos, porque isso que a Laura falou está certíssimo, é que a gente não sabia, ou sabia, mas nunca tinha vivenciado de maneira tão aberta. Que você tem uma parcela, e não é uma parcela desprezível da população brasileira, que continua escravista, reacionária, boçal, moralista. Ela só veio à tona. Ela só agora ganhou expressão política. Ela perdeu a vergonha na cara. Ganhou expressão política. Bolsonaro mas ela sempre teve aí, já está falando que para 2020 ele vai continuar batendo nessa questão da polarização, porque para ele é muito interessante. Ele só vive aí, cara. Sim. Se tirar isso dele, não tem nada. Esse é o campo não sobra dele. nada. Esse é o campo. Não sobra ele nada. não propõe nada, ele só vive desse ódio, dessa polarização. E claro que essa fatia da população... E olha, eu vou dizer, toda família tem um cretino que pensa dessa maneira. Toda família tem. Então não precisa ir muito longe. Você vê aquele cara que chega nos almoços de domingo, fica provocando, fica enchendo o resto, até a hora de explodir. Aí o cara fica feliz. Esse é o Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro, é o cara que vive da discórdia. O pessoal do YouTube estava pedindo para falar da reforma da Previdência, que entra em votação, e eu acho que entra nessa discussão mesmo, porque eu diria o seguinte, cara, quando você olha para a reforma da Previdência, o que está acontecendo, para mim isso me deixa pé da vida e me dá uma dor profunda, porque você olha e fala assim, o que está sendo feito é pegar, se não a maior, uma das maiores ferramentas, e hoje quase exclusivas ferramentas de distribuição de renda e de combate à desigualdade no Brasil, e jogando ela pela janela e fazendo o seguinte, quer dizer, hoje você tem um nível de pobreza nas crianças e adolescentes, chega a 40%, quase 50%. Quando você pega gente com mais de 60 anos, é menor do que 10%. Então, por quê? Porque tem aposentadoria, porque tem aposentadoria rural, porque tem pensão por morte, etc. Então, o que você faz é ter um campo de proteção social e que distribui renda e que faz com que os mais velhos, inclusive, consigam bancar a pobreza para que ela não vire miséria ou pobreza extrema lá dos nossos jovens pobres das periferias. Quando você pega a reforma da Previdência e faz uma reforma que 85% do peso da reforma vai para quem ganha de aposentadoria 1 a 2 salários mínimos, de R$1.000 a R$2.000. Então, estamos falando de quem ganha 1.900 e pouco, 1.200, 1.400 por mês, que é arrimo de família na velhice, inclusive. É esse cara que vai pagar para quê? Para concentrar o dinheiro em quem ganha 1% mais rico da população e nos 4, 5% que parasitam a estrutura dos mais ricos do Brasil. É isso que... Mas sabe o que eu acho? É isso que é, cara. É só isso que é. Mas o que eu acho tudo que é incrível como a gente está sendo ainda limitado para explicar o que está acontecendo. Mas a grande mídia tem parte nisso, porque hoje saiu, inclusive, a pesquisa de que diminuiu o número de pessoas contrárias à reforma da Previdência. Exatamente. Não, mas, a grande mídia trata como se fosse necessária e que isso fosse um consenso. Não, é a salvação da lavoura. É a salvação. E é consenso, ou seja, não se discute mais. A Globo nunca discutiu, porque ela é a favor da reforma. Ela faz essa política que a gente diz, a direita liberal e a extrema-direita se juntam na pauta econômica. Na reforma da Previdência, isso é muito claro, é muito óbvio, eles tomam como dado. Veja, ninguém está dizendo aqui, né, que o Brasil, aliás, todos os países, que você tem mobilidade social, mobilidade onde as pessoas envelhecem, você tem situações de emprego e desemprego, variações econômicas, sociais, políticas, ciclos econômicos, etc. O tempo todo você precisa estar revendo o teu sistema de previdência, ainda mais um país grande e desigual como o Brasil. Então, fazer reforma da Previdência não é um problema. O problema é essa reforma.
Né? Então, fazer reforma, você falar assim, vamos fazer uma reforma da Previdência e vamos penalizar aqueles que ganham mais e que sempre ganharam mais do Estado brasileiro. Então, vão pagar um pouco mais. Então, as grandes aposentadorias integrais. Então, para ser simples e ser rápido. Judiciário. Tira fora o sistema geral, tá certo? Tira o sistema geral, o INSS. Tira fora, esse não precisa reformar. Ou pelo menos não precisa nem mexer primeiro, que é 70% de todos os aposentados, esses que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, poucos ganham mais do que isso. 70% dos aposentados. Agora vai para os regimes especiais. Aí você vai entrar no oficialado das Forças Armadas, você vai entrar nos juízes, promotores, desembargadores, ministros, procuradores, defensores. Aí você vai entrar no vereador, no deputado estadual, nos deputados federais, nos senadores, que é isso que ela fala, não, mas eles vão entrar também, vai pegar. Vai pegar nada, cara, porque eu boto o cara no regime geral aqui, ele cria um regime complementar bancado pela própria Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional, bota lá isso de volta e recupera o seu dinheiro tranquilamente. Então, a hora que você pega essas populações, policiais, Forças Armadas, Judiciário, todo mundo que tem aposentadoria integral, e não vem falar de todos os funcionários públicos, porque grande parte dos funcionários públicos já estão no sistema, no INSS, no regime geral. Porque essa foi a reforma da Dilma, tá certo? Então, pega esses 30% e fala, essa reforma precisava fazer. Se você quisesse distribuir renda, combater desigualdade e fazer o Brasil voltar a ter alguma possibilidade de pegar o dinheiro que se gerasse aí e jogar para aqueles outros 70% para combater o desemprego, etc., aí você podia dizer, opa, essa reforma interessa. Agora, o que eles estão propondo é o contrário disso. Pega os 80% mais pobres e 85% do tal 1 trilhão, 850 bilhões, bota no lombo de quem ganha um salário mínimo, tá certo? E não coloca no lombo e preserva todos os privilégios que estão dados no Brasil. Essa reforma só interessa para os bancos, só interessa para os empresários, só interessa para o capital estrangeiro, só interessa para os párias dos ricos brasileiros, mas dos é bilionários. Essa informação que não chega. É isso, cara. Não, mas eu acho que tem mais do que não chega. Por exemplo, eu estava numa manifestação, no dia da greve geral, estava numa manifestação lá com o pessoal do MTST, cobrindo a manifestação. Sim. E vinha um monte de entregador de Uber, entregador de Rappi, entregador de... Uber Eats, né? Uber Eats, essas coisas todas. Um monte de meninos com... Todos eles contra a manifestação, contra a greve geral. Ou seja, são os caras... Eu acho incrível. Isso é importante. Todos eles contra a passeata subindo ali a Ponte do Socorro e aquele monte de meninos com as mochilas de comida nas costas, e pacotes e tal, nas costas, pressionando e contra. Eu estou falando francamente, contra. E por que eles são contra? Porque eles não entenderam ainda que a hora que eles sofrerem um acidente de moto, hoje o cara fica pendurado um tempão, aonde? Ele fica pendurado no INSS. Agora... Na licença saúde. Na licença, nesses programas todos de... Agora, se ele sofre um acidente de moto a partir da reforma da Previdência, o Uber não vai querer saber, o Rappi não vai querer saber, como não quer saber mesmo. Não. Ou seja, esse cara, onde é que vai parar? Esse menino que vai ter que ficar 6 meses... 4 meses, às vezes ali para solidificar um osso que... Eles não têm ideia de que é contra eles, e não é contra eles no dia que eles se aposentarem, que eles não vão receber. Hoje... E que sequer vão se aposentar. Esse cara não vai nunca contribuir 20 anos. Então, ele é um trabalhador autônomo, sem registro em carteira, ganhando pouco, sem condição de contribuir do próprio bolso para a sua previdência. O mínimo de 20 anos para ganhar um salário mínimo depois de 70 anos de idade, 40 de 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, esse cara não vai se aposentar. Então você poderia dizer, essa população está olhando para a reforma da Previdência e falar, mas essa coisa de branco burguês, porque eu não vou ter mesmo, não é para mim.
é que eles não sabem também que é para eles nisso que a Laura está falando, em vários elementos. Sim, né? Constatado isso, como faz para chegar até essas pessoas, já que a gente vive num momento de aversão à política? As pessoas não querem, política é palavrão hoje em dia, elas não querem falar sobre isso. As pessoas não entendem o que é o INSS, mas elas também não querem conversar sobre isso. Então, mas o que a gente estava falando outro dia era exatamente isso, que a gente precisa começar a abordar a reforma da Previdência, menos do ponto de vista macro, entendeu? Econômico, mas enfim. menos do ponto... Pegar o menino, sabe, pessoal os motociclistas, que é uma gente que sofre acidente a 3x4. Os eletricitários, que é gente que, olha, é uma categoria... Trabalho insalubre, Trabalho ferrado, insalubre completo, e que agora está completamente desassistido até pelo Estatuto de Insalubridade, por causa da reforma trabalhista. Quer dizer, o que vai acontecer com esses caras? Que é o cara que está pendurado lá, não precisa nem tomar choque. A eletricidade só da rede de alta tensão expulsa e joga ele no chão. Ou seja, você sabe que morre mais eletricitário do que PM em serviço? Você sabia disso? Não. Não é incrível? Esse número é incrível. Né? É incrível. Ninguém fala sobre isso. Agora, se mata um monte, imagina o que tem de menino ou de trabalhador que fica, enfim, inviabilizado para o trabalho, que se torna uma pessoa que só vai sobreviver se a gente tiver um sistema de solidariedade social, que é exatamente o que a Previdência representa. Então, mas eu acho que a gente precisa começar a discutir mais na prática, entendeu? Pegar o cara, por exemplo, eu tenho um grande amigo, que é até um dos caras que mais entende de funk, essas coisas. O cara sofreu um acidente de moto, ele é um entregador, passou 6 meses sem poder pôr os pés no chão. Se não fosse a reforma, se não fosse a Previdência, sim. O sistema de seguridade social. Entendeu? Você fala assim, mas é pouco. Mas é pouco dinheiro. Mas como é que chama? O pessoal que faz o laudo no INSS é muito linha dura. Tem todos esses problemas. Mas a coisa vai virar uma catástrofe. A gente vai ter gente, como tem nos Estados Unidos, gente que pega e morre sem ter dinheiro para ir comprar um remédio, porque já lá não tem SUS, mas que fica trancado em casa, morrendo sem dinheiro para comprar um remédio. Nos Estados Unidos, aquele país desenvolvidíssimo e tal, você anda nas ruas de cidades riquíssimas, por exemplo, sei lá, Los Angeles, o que você vê pedindo esmola? É velho. É velho. É velho. Quer dizer, hoje no Brasil, por incrível que pareça, o Brasil é uma droga de país nesse quesito de dinheiro da população. Mas você vê pouco velho pedindo esmola. E por quê? Porque o velho, ele está ali naquela situação de fragilidade extrema, mas ele recebe a aposentadoria. Mas ele tem SUS, ele tem aposentadoria, né? Você entende? Isso tudo vai acabar... Agora, imagina um cara de 70 anos indo pedir emprego. Indo trabalhar, porque se não trabalha não vai ter aposentadoria, não vai ter SUS, que também está sendo destruído. E uma professora? Vai fazer o quê? Tem que trabalhar. A professora vai dar aula. Gente, só quem nunca deu aula na vida acha que uma mulher com 60 e poucos anos pode pegar e aguentar uma classe, uma sala de aula super lotada. Não é por nada que os professores têm aposentadoria especial. Não é por nada, é porque é impossível, a pessoa já não tem mais condições de lidar. Uma sala de aula de 40 alunos e uma professora ali, com os alunos... Você estava falando dos índices de adoecimento dos eletricitários. O índice de adoecimento funcional de professores da educação básica é enorme. Problemas de cunho psicológico, estresse, problemas vocais, problemas de coluna. Você fica horas e horas por dia em pé, dando aula, fora o trabalho extra-sala, preparar a aula, corrigir prova, fazer parte de planejamento, reunião, etc. E na situação social em que o Brasil vive, né, do centro à periferia, então... Torear ali 40, 50 adolescentes ou crianças é um negócio terrível, né? Peraí, pessoal, rápido intervalo, ó. A gente já falou sobre o governo Bolsonaro, a gente falou sobre a reforma da Previdência, agora no próximo bloco vamos falar sobre Vaza Jato, um mês dos primeiros vazamentos, a gente já vai falar sobre tudo isso. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo, é só acessar o catarse.me/TVT, fazer uma assinatura, a sua parceria que vai ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual também a se fortalecerem. Pessoal, fica por aí, daqui a pouco a gente volta, o intervalo é rapidinho, até daqui a pouco.
estamos nas redes. Deixa eu pegar aqui, olha. O Rogério Matuque falou, abraço nos queridos Tuto, Thalita e Laura. Abraço para você, Matuque, está sempre compartilhando o nosso material, muito obrigada. Valeu, Rogério, abração, cara. E aí, ele era telespectador do Melhor e Mais Justo, meu também amigo sempre. Nas redes, meu Rogério amigo nas Matuque. redes, nas manifestações, isso aí, Rogério. A Letícia respondeu, oiê, vejo vocês todo dia. Ah, que bom, Letícia, a gente fica muito feliz. Um beijão para você. Vamos lá, quem mais? Sueli Natal, Laura, fantástica. A encontrei numa manifestação na Paulista, lhe dei um abraço, agradecendo o seu árduo e lindo trabalho. Oh, muito obrigada, é de todos os jornalistas livres. Sueli. Isabela Reinaldo, falem sobre essa saída estratégica de Moro, muito bem lembrado. Vamos falar sobre o Vaza Jato agora. Licença-prêmio. Gente, ele precisa descansar, né? Ele Não, tá cansado, reenergizar, né? Coitadinho, Segundo o assessor né? dele, reenergizar é atenção. importante. E a Maria Luísa Porto falou, excelente discussão com pessoas esclarecidas, desmascarando a reforma da Previdência. Parabéns compartilhando. Valeu, Maria Luísa. Muito interessante, realmente, isso da juventude, comparado com a velhice, da extrema pobreza na juventude em relação à velhice. Sensacional. Porque é um fato no Brasil, né? Sim, sim. E é perceptível para qualquer um. Agita a economia. Né, o fato de ter aposentadoria nos milhares de municípios pobres do Brasil. Não, e as avós? Sim. Porra, como é que as avós ajudam as famílias? Sim, Hoje em dia demais. você tem um monte de avós chefe de família. Sim. Pô, com que elas podem ser E chefe? as pessoas têm essa esperança, elas trabalham para chegar até esse ponto. Por isso Então, que lá no e Chile as onde avós foi são chefes de implementada- família, com a aposentadoria, mas elas vão perder a pensão por morte do marido. Né, cara? As mulheres, em geral, vivem mais do que os homens, tá certo? E eles vão morrer, elas vão perder a pensãozinha lá de 400, 500, 800, Não, um é salário Também mínimo. está nessa previdência, nessa reforma. Está na reforma e isso não caiu, elas vão perder. Se Poxa votar o vida. texto do jeito que está, vai perder. Poxa vida. Isso é Nelson chocante. Júnior, É chocante, passei é um chocante. tempo na Califórnia e realmente os velhos são os mendigos, confirmando aquilo que vocês comentaram. Vamos voltar então. Bom para todos, de volta ao vivo. Estamos com Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, e o Tuto, doutor em psicologia, professor da PUC São Paulo. Vamos falar sobre Vaza Jato, então. Hoje, um mês dos primeiros vazamentos. Tem muita gente falando que ainda está esperando a bomba, que essa bomba não chegou, para mexer nas estruturas do governo. O que vocês acham? Qual o balanço desse um mês de vazamentos? O Brasil já não é o mesmo, né? Eu acho que se a gente olhar esse um mês de vazamentos, a gente olha, aliás, de janeiro para cá, do governo Bolsonaro, embora a situação seja terrível, a gente está menos mal, o campo progressista, a democracia, a esquerda está menos mal do que estava, então está melhor do que estava. Sim. De um mês para cá, o baralho se reembaralhou, né? Porque ficou claro, caiu por terra toda uma hipocrisia, todo um verniz que a gente já sabia, né? Só que a hora que você mostra com provas e tal, né, de maneira... caiu o verniz e você vê o seguinte, quer dizer, a extrema-direita foi patrocinada por uma operação do Judiciário, da Polícia e do Ministério Público brasileiros, em conluio com agências americanas e com o governo que ganhou as eleições. Com a ajuda desses caras, eles destruíram parques produtivos, destruíram parte da economia, perseguiram lideranças políticas, perseguiram partidos políticos, perseguiram o campo progressista, abalaram a democracia sob muitos pontos de vista. Isso agora está escancarado. Sim. E eu diria o seguinte, quer dizer, tudo que apareceu já é muito grave. Mas a palavra escrita e, digamos, a contra-informação feita pela Globo, pelos próprios, porque eles tentam se defender, pelo próprio Moro, Dallagnol e outros procuradores, por parte do Judiciário, que quando não foi cúmplice, se acovardou. O presidente Lula tinha toda a razão de dizer, o Supremo e outros tribunais do Brasil, quando não é cúmplice dos malfeitos e da delinquência, é covarde. Sim. Foi assim em 34 no Brasil, foi assim em 64 na ditadura militar, o Supremo Tribunal é covarde quando não é cúmplice, quando não fecha com as barbaridades contra a democracia e o Estado de Direito. Essa é a história do Brasil. Então, hoje, o Intercept recebeu esse material, tá certo? Do vazamento, está publicando, adotou uma estratégia que tem sido adequada, né? E tudo indica que a hora que baterem os áudios,
Aí Faltam os áudios. não tem para onde correr mais, né? Sim. Já não tem para onde correr. Sim. Mas os caras tergiversam. Com os áudios não vai dar para tergiversar, né? Mas eu acho que quem se sai muito mal não é nem o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro O Sérgio Moro, o que eu acho que é terrível é o seguinte: o Sérgio Moro é um juizeco, né? Quer dizer, vamos falar real, quer dizer, é um cara analfabeto. É o homem do cônje. Ele é o preposto, né? É o homem do cônje. Ele é o homem do cônje. É um analfabeto. Da Câmara, dos deputados, assim, do cônje. Quem é que faz o serviço sujo aí, pessoal? Você? Então é o preposto, é você. Mesmo. Agora, quem se sai mal, muito mal nessa fita, é o STF, né? Quer dizer, o STF... Porque, gente, olha, juro por Deus, eu acompanho essa história faz um tempão. Já vi o Lula falar 1 milhão de vezes que era uma mentirada, que quem começa a mentir tem que continuar mentindo e vai ter que mentir sempre, que o STF era covarde, que eles inventaram as acusações, que eles não sei o que lá, que eles combinaram o jogo entre eles. Mas, gente, eu nunca imaginei que fosse isso. Sim. Não, falando sério, ninguém imaginava que a República fosse ser sacudida por tamanha vergonha, quer dizer, essa gente combinando o jogo de uma maneira que a justiça saiu correndo, né? Ficou o Sérgio Moro. Agora, inclusive com interferência na soberania internacional, né? A história da Venezuela vazada domingo passado. Inclusive com a Venezuela. Mas o que eu acho que é incrível é o seguinte: gente, o STF, diante de uma revelação de tal modo escandalosa como essa, o STF tinha que chegar e falar o seguinte: gente, para tudo, suspende o julgamento do Lula. Eu não acho nem que o Lula não devesse ser julgado. Ele deveria ser julgado de novo. Sim. Direito. De novo. Tem uma acusação contra ele? No Estado de Direito. Vamos julgá-lo novamente. Mas esse julgamento que foi feito é um julgamento podre, feito por um juiz que é um juiz de... Olha, nem em time de várzea se admite um juiz esse ponto parcial. Então, o que o STF tinha que chegar? Tinha que chegar e falar o seguinte: olha, a partir de hoje está cancelado esse julgamento. Ô Lula, dá aqui o seu passaporte. Medidas cautelares. Lula, dá aqui o seu passaporte, você não vai sair do Brasil e nós vamos refazer esse julgamento. Por enquanto, você está livre. É interessante Como esse processo, é possível que esse homem esteja preso ainda? Esse processo foi jogado para o segundo semestre, o STF vai continuar analisando, mas com todos os juristas com quem a gente conversa, eles acham que não vai dar em nada. Então é uma opinião, já que assim, o STF vai continuar esse julgamento, mas não vai dar em nada. É essa questão do STF acovardado. Não vai tomar decisão, pode acontecer a progressão de pena e realmente daí Lula vai ser solto. Não, mas não acho progressão de pena, acho que tinha que... A gente a gente tinha que estar na porta do STF. Nós que sabemos a injustiça que foi cometida contra esse homem, que agora... Não, a gente já sabia que era injusto, mas agora nós temos certeza absoluta. Quer dizer, agora não tem mais dúvida nenhuma, eu não estou mais esperando áudio, eu não estou mais esperando nada. Tudo que saiu já é muito grave. Tudo que saiu já é grave demais. Sério mesmo, a gente tinha que pegar e levar 40 mil pessoas para a porta do STF, entendeu? 60 mil pessoas para a porta do STF. Ah, não, mas eles estão em recesso. Então tá bom, vamos esperar o fim do recesso e nós vamos pegar e organizar uma mega manifestação. Liberdade já para o Lula. Agora, nós vamos pegar e ficar assistindo aí, e ainda falando, pô, esse Glenn ainda não soltou o áudio, aí cadê? Não, o que já saiu é um escândalo em qualquer país do mundo. Quem estaria na cadeia era o Moro. Sim. Qualquer país do mundo, um juiz não pode fazer isso. Agora, eu acho que tem uma coisa, alguém perguntou também dos internautas aí de memória, no YouTube. Né? Alguém perguntou, né, falou assim, bom, mas e aí, dia 12, da Previdência, e a esquerda não está devagar para as mobilizações? Eu diria, tanto do ponto de vista do Lula livre, né, ou seja, da questão da Vaza Jato, quanto da Previdência, a gente vê muito menos mobilização e expressão nas ruas e tal, do que seria o desejável. Falam sobre essa apatia das ruas. Mas não é apatia, cara. Não. A meu ver, não é apatia. Você acha que é apatia, Laura? Eu não vejo apatia. A rede social explode cada vez que se anuncia qualquer coisa. Não tem apatia. Aliás, eu acho que a gente teve manifestações, inclusive bastante massivas, no 15, no 30, a greve geral. Veja, agora, elas são menores do que o que a gente gostaria. Sim. Porque você tem, de um lado,
um embaralhamento dos códigos de vários anos com Rede Globo e tal. E esse é um problema, quer dizer, deixa muita gente com o pé atrás ainda e isso demanda um tempo, para que as pessoas se deem conta do que vão perder, né? Essas coisas demoram um pouco. Isso é de um lado. De outro lado, você tem, me parece, uma dispersão. Porque a gente tem manifestação, que a gente faz manifestação, estamos na rua, seja para defender a arbitrariedade do judiciário para prender liderança de movimento de moradia, como é agora, está na rua, está lá no fórum, está lá na 9 de julho, né? A gente está na rua todo dia. Mas tem dispersão de pautas. Tem não só dispersão de pautas, mas você tem os movimentos acabam estando dispersos pelo Brasil afora. Essa unidade de agenda... Sim. A gente ainda não construiu. Mas sabe o que eu acho, Tuto? E, de fato, os movimentos, sindical, por exemplo, estão com dificuldade de mobilizar suas bases, como já mobilizaram lá nos fins dos anos 70, etc. Mas sabe o que eu acho? Eu concordo com você e acho que eu vejo ao contrário, eu vejo as pessoas fazendo muita coisa e compartilhando coisa nas redes sociais o tempo inteiro. E a festa, por exemplo, esse final de semana teve uma festa na ocupação 9 de julho. Que aproveitou e foi um momento de denúncia das prisões das lideranças... arbitrárias. Prisões arbitrárias do pessoal da moradia, das lideranças da moradia. Foram 10 mil pessoas. Não é gente pra caramba, cara. Não é pequeno assim? Isso, entendeu? Peraí, nós estamos falando do quê? E é gente... por exemplo, a Preta foi presa. O advogado entregou um abaixo-assinado no STJ para pedir a libertação da Preta com 500 assinaturas de artistas importantíssimos do Brasil. Caetano Veloso, Chico Buarque, João Moreira Salles e por aí vai. Quer dizer, não é verdade que as pessoas estão paradas. O que eu acho é que é o seguinte, a minha opinião, enquanto a gente estiver tratando cada um no seu quadrado... É isso, tem mais aí, não, tem a campanha Lula Livre, é aqui. Aí tem a campanha Preta Livre, é aqui. Aí tem a campanha... Contra a Previdência, é aqui. Pela educação... Pela educação é aqui. Enquanto a gente estiver tratando cada um no seu quadrado, nós não vamos fazer nada. Quando tudo isso... E eu acho o seguinte, eu acho que a gente não está entendendo que o fato da justiça, nunca na história deste país, o foco esteve apontado para a justiça como ele está apontado hoje. Antes, vamos só ver, antes a gente chegava e falava assim, os latifundiários, os senhores de engenho, os patrões, as multinacionais, não sei o que lá, o inimigo era de outra natureza. Hoje, todo mundo está percebendo que a justiça nesse país é a coisa mais injusta que existe. Então, hoje, tem um foco que junta tudo isso. Um foco que junta todas as reivindicações. Porque o judiciário deixa tudo acontecer. Quando uma mãe perde um filho... Contra o povo e o trabalhador. Né? Quando uma mãe perde um filho... E não acontece nada com o assassino, com o policial que matou o filho. Quando um menino é preso injustamente, não acontece nada. Esse menino fica preso lá 6 meses, esperando um julgamento que não vem. Sem sentença. Sem sentença, desesperado. Prisão provisória já vencida. Mano, enquanto estiver tratando isso é uma coisa, e o Lula condenado é outra, e a Carmen, o processo contra a moradia é outro, e a Preta Ferreira... Gente, é o seguinte, o judiciário está mostrando para todo mundo aquilo que ele sempre foi, mas que hoje está mais claro do que nunca. Que é o seguinte, o judiciário é a ferramenta dos senhores de engenho, de todos os fascistas para pegar e oprimir o povo pobre. Eu acho que a gente tinha que pegar e ir direto, não é agora, não é contra o Sérgio Moro, contra o TRF4, contra não sei o que lá, é contra o STF, que deixa essa bagunça acontecer. Porque quem é o responsável pelo Conselho Nacional de Justiça que deveria punir os maus juízes? É o STF. O que o STF fala? O que o Conselho Nacional de Justiça falou sobre isso tudo que está acontecendo com o Lula? E que foi denunciado pelo Intercept? Nada. Sim.
Pessoal, vocês acham certo? Eu fico louca com isso. Não é certo. Claro, embora faz todo embora a gente sentido. tenha que tomar um certo cuidado, porque... espera um minutinho. Eu preciso sair do programa na TV. A gente vai continuar no YouTube. Espera um minutinho. Pessoal, se você está assistindo pela TV, corre para o YouTube que a gente vai continuar alguns minutinhos aqui. Inclusive, a gente tem que falar sobre essa saída do Moro, essa licença do Moro, que o pessoal cobrou. Então, olha, se você está na TV, vai para o YouTube, youtube.com/RedeTVT, que a gente vai continuar por lá, tá bom? Obrigado pela companhia. E a gente volta amanhã na TV com Bom para Todos, na internet também. Vai para o YouTube. Até mais. Já estamos no ar. Bom, Só queria lembrar o seguinte, quer dizer, a gente tem uma situação politicamente delicada, institucionalmente delicada, porque é isso mesmo, acho que a Laura tem toda a razão. Sim. É preciso ir para cima do STF, cobrar o STF da sua posição de defesa constitucional, claro, que é a sua principal função. Agora, nós temos que tomar cuidado para não jogar o jogo da extrema-direita, o jogo morista, o jogo que está na rua pedindo intervenção militar, que também está indo contra o STF. Sim. Né? Pedindo fechamento da STF. Isso, então há uma delicadeza que é preciso cuidar, é preciso pedir, é preciso reivindicar, é preciso exigir que o STF cumpra a sua função constitucional. Sim. Nós não temos que entrar numa pauta alienada, né, alienante, de dizer que é preciso fechar o STF em nome de dar poder para os generais ou em dar poder para o Bolsonaro, etc. Exatamente. Dizer, não pode pensar em atacar o STF em nome de um Estado policial, que é isso que quer Moro, Bolsonaro, Guedes e Caterva. Né? Mas a gente tem que entender, por outro lado, que esse STF, da forma como ele está conformado, ele não vai fazer nada do que ele teria que fazer, que é garantir os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros. Ele não vai fazer nada se não for sob pressão. E tende a piorar, porque 2 ministros sairão agora nos próximos anos e quem vai indicar é Bolsonaro. Não, tem até uma história que ainda não está confirmada, mas na reforma da Previdência, a ideia de que todo mundo se aposenta com 70 anos, que então cairia, como é PEC também, alteração constitucional, a PEC da Bengala dos 75. Seja, e aí os ministros do Supremo se aposentariam com 70. Significa que o Bolsonaro indicaria nos próximos 4 anos 9. 9. Ou seja, ele teria o STF na mão para o Estado policial. Notícia. Agora isso ainda não está confirmado. Né? A nota que saiu agora, peraí, a assessora de Moro, assessora de imprensa do Moro pediu demissão. A jornalista Gisele Siqueira acaba de pedir demissão do cargo de assessora especial de comunicação do Ministério da Justiça de Sérgio Moro. Antes ela trabalhou com o Conselho Nacional de Justiça, chefiou a assessoria do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, acaba de pedir demissão. E agora a gente vai para essa última pauta, que é a questão da saída da licença do Moro de férias. Mas não tem nenhuma notícia sobre por que ela pediu demissão? Não tem o porquê. Bom, eu vou especular, hein? Você vai especular? A livre especulação é só uma especulação. Só uma especulação. Para mim é lógico, a pessoa está com medo do que virá. Porque, vamos combinar, esse pessoal deve estar apavorado com o que tem mais nessas gravações. Sim. Uma pessoa que esteve tão próximo do Moro, assim e tal, que deve estar sentindo que a água está subindo, né? Sim. Então eu acho que vamos ver se essa mulher aí, de repente, não aparece nos próximos vazamentos da Vaza Jato. A saída do Moro, vocês acham que não tem a ver com isso? Porque está circulando aí nas redes que é isso, que de repente ele está querendo se afastar porque vem bomba por aí, que ele tem conhecimento sobre essa possível bomba e que ele está se afastando do governo por esse motivo. Difícil dizer. Sim. Mas nada surpreenderia, né? A gente viu o Moro de férias interferir numa liminar de um superior na magistratura, que é um desembargador, o Favreto, tá certo? A gente viu o Moro interferir em decisões do STF, mentir. Aliás, a Vaza Jato já mostrou, mentir para o Teori Zavascki, mentir para o ministro do STF nos autos. Quer dizer, nada surpreenderia dele estar saindo, né? Que é uma das hipóteses dele estar saindo para que a Polícia Federal haja contra os jornalistas e etc. E para ele dizer, não sabia de nada, eu estava de licença. Né? É canhestro assim, né? Seria absurdo assim, mas não seria surpreendente. Tudo tem acontecido de forma escancarada, assim. Mas não seria surpreendente. Agora, pode não ser isso também, claro, porque ele diz, né, que
ele tinha uma viagem programada com a família e tal, no começo do ano, e como no final do ano passado aceitou ser ministro do Bolsonaro, que ele então teria adiado essa viagem, já conversado com o Bolsonaro que ele tiraria em julho, uma semaninha e tal. Gente, acredita quem quiser, né? Claro, né? No meio de uma crise desse tamanho, ele vai pegar uma boia. Mas a gente aqui no campo democrático costuma, enfim, dar o privilégio da dúvida, falam, o privilégio claro. da dúvida. Quer dizer, as razões podem ser variadas, Eu pode não ser, acredito, não acredito mas em nada. eu acho que não é surpreendente se a gente... Caso isso aconteça de fato. Não, e outra, pode ser até que não tenha nada da PF, mas dele ir para os Estados Unidos, se aconselhar, ele deve ter lá um coach. Gente, mas ele foi. Qualquer, ele foi daquela já outra foi. maneira. Mas agora, dessa vez, de ele novo, volta para os Estados ele volta Unidos, para os né? Estados Unidos, Sim. talvez para se aconselhar com as instituições americanas, Porque para ele já ver como é sabe que ele que não conduz pode aqui. usar as redes sociais, né? Para ficar falando bobagem, né? Porque Descobriu. Ele vai ter que fazer ao vivo. tem que fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao Olha vivo. só para falar a fonte dessa notícia que a gente deu sobre a demissão da assessora de Moura, a fonte é a Sônia Raci do Estadão. Então essa notícia está no Estadão. É isso, pessoal, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi muito legal bater papo aqui. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. A gente está junto aí nessa correria aí. Sempre muito bom estar aqui, conversar com a Laura é uma delícia, com a Thalita também, então Valeu, eu que a gente agradeço. estava com saudades, poxa. E a Laura, quero agradecer muito sua presença e o trabalho dos Jornalistas Livres, que tem sido super parceiro aqui do Bom Pra Todos. A gente está junto. Obrigada demais. A gente está junto total. Valeu. Valeu você. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Valeu, Você que está gente. em casa, muito obrigada pela companhia aqui durante a tarde. Não esquece de dar like no YouTube, se você quiser compartilhar o nosso vídeo também. Se quiser contribuir, é só acessar o catarse.me/TVT. É isso aí, pessoal. A gente volta amanhã com Bom para Todos. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.